Discipulado 1 Novos seguidores do caminho. Estudo 3 Minha comunhão. O que é isso? Leia atentamente a Bíblia para se alimentar espiritualmente, conhecer a Deus e a sua vontade. A seguir, o quadro de leitura bíblica para este estudo. Primeiro dia, Mateus 6, de 1 a 18. Como orar? Segundo dia, Lucas 18, de 1 a 8. Quando orar? Terceiro dia, Lucas 11, de 5 a 13. Atitudes na oração. Quarto dia, Salmos 65. Deus nos ouve. Quinto dia, João 17. A oração de Jesus. Sexto dia, Mateus 14, de 22 a 26, momento de oração de Jesus. Sétimo dia, Apocalipse 5, de 6 a 12, a realidade da oração. Lembrando que a partir do quinto ou sexto dia, você poderá ouvir o estudo 3. A palavra comunhão vem do radical que significa comunicar, participar das mesmas ideias ou de sentimentos. A oração é o instrumento pelo qual nos comunicamos com Deus, onde temos comunhão com Ele. Ela é também um meio de nos alimentarmos espiritualmente. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Portanto, para sermos fortalecidos espiritualmente, necessitamos orar. Leia Mateus, capítulo 26, versículo 41. O Pai Nosso é a verdadeira oração? O Pai Nosso é uma oração modelo. Em Mateus, capítulo 6, verso 19, Jesus ensina a seus discípulos a orar. Ele não estava dizendo que deveríamos fazer essa oração de forma mecânica, repetitiva, ou que ela era uma oração mágica, mas a estava dando como exemplo de como devemos orar. Oração é diálogo, e num diálogo, quando um fala, o outro escuta e vice-versa. Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos." Mateus capítulo 6, versículo 7. Por isso, quando oramos a Deus, precisamos ter consciência de que é um momento especial, onde o nosso Pai Celestial está presente e, portanto, requer respeito, temor. Como devo orar? Falando ou só no pensamento? Como diz a palavra de Deus, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Salmos, capítulo 139, versos de 1 a 4. E nós podemos pensar muitas coisas ao mesmo tempo, mas há momentos em que estamos em comunhão com Deus e podemos orar silenciosamente, ou seja, só no pensamento. Porém, a melhor maneira de orarmos é falando em voz audível, pois nós, que somos filhos de Deus, somos autoridade espiritual na terra, e quando oramos, estamos liberando palavras de poder. Contudo, se estivermos em algum lugar diferente do local onde costumamos orar, no teu quarto, devemos fazê-lo de forma silenciosa. Não é pela altura da voz que somos ouvidos por Deus, mas pela liberação das palavras em fé. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Devo crer naquilo que oro? Se a oração estiver sendo feita, estiver de acordo com a palavra de Deus, com certeza devemos acreditar. Pois se oramos de acordo com a vontade de Deus, não somente Ele nos ouve, mas também nos responde. Veja as referências bíblicas e leia
João capítulo 14, versículo 13, e primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Em nome de quem eu devo orar? Em nome de Yahushua, pronuncia Yahushua, é o nome hebraico do Messias, Filho unigênito do Pai Celeste, conhecido no Brasil como Jesus, somente. Não só devemos, no fim de cada oração, dizer em nome de Jesus, amém, ou de Yahushua, amém, mas também confiar no poder desse nome. Muitas pessoas acham que por estarem sofrendo, suas orações serão mais rapidamente atendidas. Outras, por trabalharem para a obra de Deus. Ao orar, devemos sempre lembrar que o nome de Jesus ou de Yahushua é suficiente para sermos ouvidos. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Quando se deve orar? Jesus nos ensina que devemos orar sempre e em todos os momentos da vida. Não há limites de tempo e horário para orar. Devemos orar de dia e de noite em todo o tempo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. O que orar? Quais os assuntos e como falar com Deus? Na oração, devemos ser sinceros, verdadeiros e honestos naquilo que colocamos na presença de Deus. Leia Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Como filhos de Deus, podemos ter, além do temor, ousadia para chegar com fé ao altar de Deus. Leia Romanos capítulo 8, versículo 15. Também Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegar ao altar de Deus é a mesma coisa que buscarmos ao Senhor em oração, humildade, prontos para falar e ouvir a voz do Espírito. Muitas pessoas têm medo de chegar a Deus. Outras, porém, acham que Ele é uma pessoa qualquer e usam expressões tais como: aí, cara, você, meu camarada, o homem lá do alto. Apesar de termos liberdade para ir à presença de Deus, devemos fazê-lo com temor e tremor. Leia Salmos, capítulo 2, versículo 11. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos, capítulo 51, versículo 17. Na oração, adoramos ao Senhor, dizemos palavras de louvor e amor a Ele, confessamos os nossos pecados, perdoamos aos outros, fazemos pedidos, súplicas, intercedemos pelos outros e também damos ações de graças a Deus pelas bênçãos e livramentos que Ele nos tem dado. Esse foi o tremendo ensinamento que Jesus nos deu na oração do Pai Nosso. Ore agora, mas ore com fé. O que é necessário para falar com Deus se não posso vê-lo? Leia o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, Antigo Testamento, e o livro de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, e responda com suas próprias palavras. Versículo bíblico para memorizar. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10.